Sabe que a gente aqui no Brasil, a gente tem outras questões também, né, muito impactantes, né? Claro, a pandemia, ela veio aí realmente com um peso muito grande, né, para o mercado em relação à recuperação econômica nossa, mas a gente também tem um cenário político, econômico, fiscal meio conturbado aqui no Brasil, né? E a gente fala muito sobre isso, a gente falou aqui agora há pouco aí sobre a questão do teto de gastos, enfim, tudo isso acaba realmente mexendo muito, né, com o ânimo dos investidores também, como que eles pensam nos seus investimentos. Eu imagino, não sei, deve chover aí muitas perguntas nas suas redes sociais, no seu direct aí, mas acho que é uma preocupação muito grande, né, dos investidores, né, principalmente aquele investidor, a gente fala muito aqui, que ainda não conhece o seu perfil, né, o arriscado lá, o arrojado, até gosta, né, de pegar essas volatilidades para aproveitar a oportunidade, mas tem muito investidor que fica muito tenso, né, quando a gente passa por esses momentos como um todo de instabilidade. Mas como que você está vendo esse cenário como um todo, Marco? Além da pandemia, toda essa questão política, esse cenário político também por trás, o quanto isso está impactando o mercado? Bom, eu acho que assim, primeiro a gente precisa separar o externo do interno, né? O que eu sempre digo assim, a bolsa em março, né? Pegar um mês de março particularmente, decolou. A nossa bolsa voou. Eu acho que quem não acompanhou no dia a dia, ele nem percebeu. Falou, caramba, a bolsa subiu 6% num único mês. Foi muito forte, né? Mas basicamente é que a gente sempre fala assim, a gente precisa agradecer porque quem está nos puxando nesse momento é o mundo. O mundo, principalmente Estados Unidos e também a China, né? São esses dois principais blocos, duas principais regiões aí que estão puxando o otimismo em relação à vacinação, né? Os Estados Unidos realmente acelerando e, consequentemente, também acelerando a recuperação da economia. O que eu digo, pessoal, é que, assim, os últimos dados de emprego que saíram no meio do nosso feriado realmente foram surpreendentes nos Estados Unidos e acho que essa recuperação ela vai ser muito mais forte em termos de empregos do que foram as últimas crises nos Estados Unidos. E esse é um dos principais catalisadores que fazem as ações subirem. As empresas geram mais resultados, mais receitas, mais lucro. Então, fiquem de olho muito na geração de emprego nos Estados Unidos e acho que a gente pode ter surpresa positiva nesses próximos meses, né? Então, ou seja, o Brasil, em março, surfou um otimismo global, né? Uma menor aversão a risco global e acabou indo o Ibovespa junto, né? Então, eu acho que essa leitura, a gente precisa agradecer que isso pode continuar no mês de abril. Agora, no mês de abril, internamente, talvez a gente ainda tenha notícias negativas, ou, de certa forma, um cenário ainda bastante cinza, com muita nuvem, difícil de enxergar na frente. E acho que quando a gente entra na possibilidade das reformas, até uma provocação que eu fiz ontem, eu não lembro se eu fiz para o Ivens à tarde, para quem que foi, ou para o Mauro mesmo, na verdade, desculpa, da Davos, foi o seguinte: teve uma entrevista, uma participação da senadora Cátia Abreu no Roda Viva, né, na Cultura, nessa segunda-feira, e aí teve um jornalista que fez uma pergunta muito interessante para ela, e ela não respondeu essa pergunta, né, que deixa muito preocupado em relação, assim, será que a gente vai ter realmente reformas? Tem possibilidade de reformas acontecerem? Pelo menos reformas grandes, né, que realmente são impactantes, como é o caso da reforma administrativa. A pergunta que foi feita ela é, de certa forma, acho que publicamente, uma apoiadora da reforma administrativa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela, se não me falha a memória, eu acho que é o segundo maior gabinete que emprega mais pessoas, né? Mais inchado no Senado Federal. Ou seja, como que uma pessoa, uma senadora que tem o apoio à reforma administrativa não consegue fazer a lição de casa dentro do próprio umbigo, dentro do próprio gabinete, né? Ou seja, é o segundo maior gabinete, é o segundo senador que mais gasta dentro do Senado como um todo. Então, são informações falando, será que realmente a gente tem um impulso, né? Realmente uma vontade de querer fazer essas reformas, a gente tem ambiente? Então, acho que essa provocação foi muito bacana para a gente ver, também medir o nosso tamanho do otimismo em relação a essas reformas, né? Eu acho que tem espaço para acontecer, mas acho que não dá para colocar muito otimismo na conta. Embora a reforma da Previdência, muita gente colocava uma conta mais baixa e acabou acontecendo, de certa forma, um cenário até que otimista, vamos dizer assim, né? Então, teve uma reforma da Previdência relativamente saudável. Então, muita coisa pode acontecer, mas, a princípio, no curto prazo, também, mudanças ministeriais, enfim, muito drásticas, muito rápidas, né, e grandes, faz também a gente dar um passo para trás. Então,
como dizem os mais otimistas, talvez nós estejamos entrando naquele otimismo cauteloso, né? Ou seja, é melhor entrar um pouco de cautela, talvez não jogar tanta expectativa lá para cima. Acho que é esse cenário que a gente tem para o mês de abril agora. Mas o lado do interno, o lado das empresas, né, o lado micro, o lado bom é que está sendo bem feito, né? Está sendo muito bem feito. Outra provocação que eu fiz, que tem várias empresas, não é uma, duas, são várias empresas que estão voltando a distribuir dividendos. Isso é uma boa sinalização para o investidor de bolsa, né, que já tem algumas empresas há 2, 3 anos que não distribuem R$1 de dividendo. Isso mostra que a lição de casa está sendo feita, as empresas estão executando bem. Esse acho que é o lado bom da história de quem souber tomar risco, souber escolher os ativos, acho que tem boas oportunidades ainda, né?